Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e nessa segunda-feira de carnaval a gente vai ter vídeo temático porque eu vim responder pra vocês a book tag Carnaval em Livros. Seja o tipo de pessoa que você for, eu espero que você curta essa book tag, porque na verdade, por mais que ela tenha esse clima aqui de carnaval, no fim das contas a gente tá falando de livro, então ó, reunião do melhor dos dois mundos. Essa book tag foi criada pela Thaís do Pronome Interrogativo, eu vou deixar os créditos pra ela aqui no box de informações, e ela consiste então a gente pegar algum dos temas que tem a ver com carnaval e relacioná-las a livros. E o primeiro item é Samba Enredo, seu livro favorito da vida. Gente, eu sou a pessoa libriana indecisa que nunca sabe exatamente falar qual é o livro favorito da vida, porque eu tenho muitos livros favoritos, mas aqui pensando, sei lá, em apenas um pra representar, deixando muita coisa de lado, de fora, eu acabei escolhendo Dom Casmurro do Machado de Assis, porque eu sou encantada por essa história, eu sou encantada pelo autor, eu sou encantada pela maneira de como ele consegue desenvolver personagens, criar os conflitos, criar situações, a ponto desse ser um romance que dá o que falar até os dias de hoje. A habilidade narrativa do Machado de Assis é fora de série, então não dava pra também não citar esse livro. O segundo item é Mestre Sala e Porta-Bandeira, um livro com um casal arrebatador. E no caso, assim que eu pensei nessa categoria, eu já pensei nesse livro aqui, Lágrimas de Amor e Café, da Babi Assed. Foi um dos romances mais lindos que eu li no ano passado e que me conquistou principalmente pela força desse casal que está aqui. Então aqui a gente tem duas personagens passando por dificuldades, por conflitos, né, muito grandes e que acabam encontrando apoio um no outro. Os dois são imigrantes italianos que vieram pro Brasil, vão se conhecer numa fazenda de café. A Angelina é a esposa do barão dono daquela fazenda, está em um casamento abusivo e um casamento em que podou todos os sonhos dela. Já o Vincenzo é aquele que foi pra trabalhar nesta fazenda, que precisou recomeçar a vida porque ele perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha, e a história dos dois vai sendo pouco a pouco construída. É aquele romance que inicialmente começa de longe, começa com um amor à vista, com aquelas trocas de olhares, e aí pouco a pouco eles vão se aproximando e eles vão encontrando acima de tudo esperança um no outro. Então eu gostei demais, não só da relação entre os dois, mas todos os bons sentimentos que essa relação me proporcionaram. O terceiro item é Harmonia, um livro que tenha sido bom do início ao fim. E aqui no caso eu acabei escolhendo um thriller que é O Voo da Libélula, do Michel Bussy. E esse aqui foi um livro que me fisgou literalmente desde o início e que eu não consegui parar enquanto eu não terminei a leitura. Nesse caso, a gente tem uma história que começou anos antes numa tragédia, num acidente de avião. Nessa tragédia, apenas um bebê sobreviveu, o que vai absolutamente contra todas as probabilidades, porque como que um bebê, então, alguém tão frágil, consegue sobreviver a uma catástrofe de avião? Acontece que existiam dois bebês nesse voo, cada um de uma família diferente, que não tem conexão alguma uma com a outra, e quando este bebê sobrevive, os parentes que estão vivos, que não estavam naquele voo, começam a brigar pela guarda do bebê, porque nenhum desses parentes vivos de fato conhecia a criança, então eles não podem reconhecer se eles eram ou não a criança que era pertencente à família deles. E a gente tá falando do início da década de 90, quando não existia DNA, então não tem como comprovar a identidade de fato daquela criança. E aí é contratado um investigador, um detetive particular, pra tentar solucionar o caso, descobrir quem é aquela criança. Depois de 18 anos, esse investigador está prestes a cometer suicídio porque esse caso consumiu toda a vida dele e ele não foi capaz de resolvê-lo. E quando ele vai pra morrer, e é exatamente assim que a história começa, ele olha um jornal que foi da época em que aconteceu o acidente e ele, num passe de mágica, soluciona todo o caso. Só que a gente só vai descobrir o que ele viu e qual é todo esse caso lá no final. Então imagina a pessoa aqui, desesperada, virando página após página, alucinada pra querer saber o que foi que esse detetive descobriu. E a forma então de como ele vai trabalhando essa tensão, de como ele mantém o suspense, de como ele vai criando as situações, desenvolvendo os personagens, de como ele vai colocando alguns outros elementos aqui também na história, inclusive um romance um tanto quanto delicado, fizeram com que eu me apaixonasse pela leitura. Então eu amei esse livro do começo ao fim. O próximo item é Evolução, um livro com uma história perfeita, sem tirar nem pôr.
amor. E aqui no caso eu acabei escolhendo A Casa do Lago, da Kate Morton, que é outro livro queridinho meu. E eu acho esse livro tão incrível e com uma história assim tão sensacional, porque ele consegue mesclar diferentes gêneros aqui. Esse é um livro em que a gente vai ter drama, que a gente vai ter romance, que a gente vai ter suspense. É um livro que vai abordar relações familiares, que vai mesclar passado com presente, então a gente tem também um panorama de certa forma histórico aqui, ainda que de uma forma mais delineada. Toda essa história começa com uma policial que está afastada do cargo dela, foi tirar férias na casa do avô, e enquanto ela está passeando por uma floresta próxima à casa do avô, ela descobre uma casa abandonada, uma casa no lago, e ela acaba se encantando pelo lugar. Quando ela vai pesquisar sobre os mistérios dali, ela descobre que esta casa está envolvida em um caso que nunca foi solucionado. Na década de 30, numa festa que ocorreu ali, um bebê desapareceu e nunca se soube o que foi que aconteceu com aquela criança. Ela descobre que uma das pessoas ainda vivas, né, que esteve presente naquela situação, hoje é uma mulher, uma idosa, autora de romances policiais, e ela tenta contatar essa senhora, e quando ela faz isso, a mulher fica completamente arredia, porque ela esconde um grande segredo em relação a todos aqueles acontecimentos. A Kate Morton, ela soube ligar muito bem todas as tramas, ela construiu muito bem os cenários, as personagens. Como eu falei, ela vai voltando então no passado, e a gente tem aqui 3 diferentes gerações, 3 momentos diferentes no tempo, e a forma de como ela ligou tudo isso foi muito hábil. E ela fez isso sem deixar de lado, então, a interioridade das personagens. A gente tem os dramas de cada um aqui presentes, então é uma história que consegue ser muito sensível e que mantém todo esse gás por causa do suspense que está aqui também na história. Comissão de Frente, um livro com uma capa que faz jus à história. E aqui no caso eu acabei escolhendo O Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, que é um dos meus livros favoritos dessa série. Até o momento a gente tem 3 livros publicados aqui no Brasil. A série é composta, se não me engano, por apenas 4, só tem mais um pra ser lançado. Então, o primeiro livro dessa série eu gosto mais ou menos dele, porque por mais que eu curta a leitura, eu não gosto muito do mocinho. Então, se você começou a série e parou no primeiro livro por causa do mesmo motivo, continua. O segundo e o terceiro livro são incríveis. E a grande questão é que eu sou apaixonada também por estas capas. E quando a gente olha pra ela, a gente já espera um romance fofurinha, aquela história gostosa da gente acompanhar, e que pra gente ainda que gosta de livro, é um a mais, porque a gente tem livraria, a gente tem, né, os livros aqui representados, e a gente encontra tudo isso nessa história. Eu gosto muito da narrativa da autora, da forma de como ela insere o humor. E esse livro especificamente, então, ele vai trazer aquele romance de conveniência. Então são personagens fingindo um relacionamento, vai surgir uma amizade entre os dois, e é a partir daí que o romance vai se desenvolver. Então a história daquelas clichês gostosas, fofas, que a gente ama, e a leitura é uma delícia, exatamente como a capa indica. Penúltimo item, bateria, um livro que fez seu coração bater mais forte. E aqui no caso eu escolhi uma distopia, que é Vox, e por mais que a gente esteja falando de uma distopia, então de um lugar com um cenário que é um tanto quanto fora da nossa realidade, essa realidade daqui é muito próxima da realidade que a gente vive. E esse acho que foi um dos motivos de ter me deixado tão angustiada ao longo da leitura, de ter feito, né, meu coração bater mais forte. A gente tá falando de um momento dos Estados Unidos em que ele foi completamente tomado pelo conservadorismo. Por conta disso, as mulheres só podem falar até 100 palavras por dia. Elas têm ali um contador nos pulsos, então elas basicamente passam um dia em silêncio, precisam escolher muito bem o que elas vão falar. E a narrativa toda é contada pelo ponto de vista de uma mulher, que é uma cientista, que teve então a carreira dela interrompida, né, por conta deste acontecimento, só que ela vai precisar voltar a trabalhar pro governo. Eles estão pedindo um favor ali pra ela, e ela vê nessa uma oportunidade de tentar mudar as coisas, ou ao menos fugir dessa situação em que ela vive. O livro já começa sendo extremamente angustiante, como eu mencionei, então por conta de todo esse panorama. Fica ainda mais angustiante quando a gente vai vendo todas as injustiças que vão sendo declaradas. Ela tá numa casa, por exemplo, em que o próprio filho dela foi levado pelo pensamento corrente ali, e é impossível não se revoltar com a gente vendo então aquele garoto falando tudo aquilo, e é filho dela, e ela vai tendo então esse sentimento que é muito duplo em relação ao próprio filho, por exemplo. A autora também soube muito bem mostrar, né,
né? Como que toda a situação chegou até aquele ponto. Então ela também vai trazendo flashbacks a esses momentos presentes. E o livro, ele tem então essa narrativa que é muito angustiante, que é muito ágil, que é muito bem construída. Eu acho que o livro só deixou a desejar no final, porque o final foi muito corrido. Então eu acho que a história merecia um pouco mais de detalhe. Mas apesar deste final, o livro como um todo é muito bom e vale demais a leitura, né? Os conflitos, tanto externos quanto internos, foram muito bem trabalhados e a gente segue nesse ritmo de tensão do começo ao fim. E por último, Rainha da Bateria, uma escritora que samba na cara da sociedade. E eu acabei escolhendo uma das minhas mais recentes queridinhas, que toda hora eu tô falando dela, que é a Taylor Jenkins Reid. E eu acho que ela é uma autora que samba na cara da sociedade, não só por toda a habilidade narrativa dela, habilidade como escritora, mas principalmente pelos temas que ela aborda, especialmente, né, nos livros Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então ela traz temas muito atuais e que acabam ganhando ainda mais destaque pelo panorama histórico em que eles acontecem. Então são dois livros de época. A história começa nos anos 1950, o outro vai se passar entre as décadas de 60 e 70. Então tudo aquilo que está acontecendo, especialmente naqueles momentos, ficam ainda mais visíveis pra gente, chamam ainda mais atenção do que se estivessem nos dias atuais, por causa dos debates que eles promovem, por conta das situações que existiam ali em cada um deles. As personagens que a Taylor Jenkins Reid cria são incríveis, tem uma força muito grande. A minha sensação é que ela realmente samba assim na cara da sociedade, na nossa cara, e ela é maravilhosa, leiam os livros dela. Mesmo em Outra Vida Talvez, que é um livro que tem uma narrativa mais leve, que acaba sendo mais light do que esses outros dois livros, tem também os pontos de debate, essas questões que estão presentes ali, ainda que de uma forma mais suave, como eu disse. Então, de qualquer maneira, ela sabe muito bem trazer essas questões relevantes em meio ali às narrativas dela. Já aproveita e conta pra mim aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, quais vocês gostariam de ler, que livros vocês escolheriam pra responder essa tag. Aproveita e me dá aquela ajuda no meu trabalho e ó, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos, até o próximo vídeo.